Fala pessoal, tudo bem? Valmir Lana por aqui. E agora que a gente já falou de muita coisa, de muitas provas, que você já sabe por onde começar, quais provas você vai colocar no meio do seu caminho, para você progredir dentro do esporte, para você conscientemente crescer e crescer também nas distâncias e também nas dificuldades. Agora a gente pode falar de provas de multi-etapas. É isso mesmo, tem provas aí que acontecem mais de um dia, eu já participei de algumas também. Então se ligue que agora é hora da gente falar de pelo menos 4 provas aqui no Brasil que são de multi-etapas, e tem uma muito famosa também aqui na América do Sul que vocês devem saber do que eu estou falando, tá bom? Então a primeira de todas que eu vou falar aqui para você será a Desafio das Serras. A gente já falou dela aqui, mas a gente falou das distâncias que eram mais de um dia mesmo, e eu fiquei de falar das provas que são de multi-etapas depois. Então essa é a oportunidade. Desafio das Serras, ela era pelo menos, né, uma prova itinerante. Ela acontecia uma vez numa cidade, no outro ano ia para outra, e agora parece que ela se estabilizou lá em São Francisco Xavier. É uma prova que tem duas distâncias, que é 40 km e 80 km. Isso em 2 dias. Você compete os 80 ou os 40 km. Isso em 2 dias. Um dia você compete 20 e no outro mais 20, e os 80 são 40 no primeiro dia e 40 no segundo dia. A característica é bem parecida. O primeiro dia é uma prova bem dura, com muita montanha, bem técnica, e o segundo dia é mais rolado. É bem mais tranquilo em nível de dificuldade de subida e também de terreno técnico, tá? Mas é uma prova que tem uma acolhida muito bacana. O legal mesmo dessa prova é que a hora que você faz o primeiro dia, que você acampa, que é assim, né? O Desafio das Serras, você tem a sua barraca lá para você dividir ou com o seu parceiro, caso você faça em dupla, ou divide com uma outra pessoa, ou se você pagar um pouquinho mais, você fica sozinho na sua barraca. A interação com a galera é muito legal, eles geralmente fazem uma fogueira, fica a galera lá trocando ideia, lava sua roupa, deixa ali secando em volta, mas não põe nas beiradas da fogueira, porque já queimaram meu tênis lá. Enfim, brincadeiras à parte, é muito legal, você tem muita interação com os outros atletas, você cria amizades, é muito legal. Eu adoro provas em etapas, já participei do Desafio das Serras por 2 vezes, em Ubatuba, e também participei em São Francisco Xavier. Em Ubatuba eu participei dos 40K, e em São Francisco Xavier eu participei dos 80. Temos outras provas no Brasil de multi-etapas? Temos sim. Outro dia eu conversei com o pessoal da Ultra Trail Eventos, com o Maico Celares e a Débora, e também o Pamplona. A gente falou justamente da prova Odisseia, que é uma prova de 3 dias, que acontece lá em Santa Catarina, nos cânions. Não sei se vocês já ouviram falar, mas os cânions catarinenses são bem famosos, e a prova é singular. Ela tem uma estrutura muito legal, você compete os 3 dias com distâncias variadas. O segundo dia, principalmente, é muito longo, tem muito barro, muito charco. Pela conversa que eu tive com eles, você pode até conferir no nosso podcast ou então no nosso YouTube, você vai ter noção do que é essa prova. É uma prova feita assim, ó, com coração, com amor mesmo. É uma prova que eu tô louco para fazer. Se não der, já não vai dar, né? Já foi cancelado esse ano. Ano que vem eu já vou me programar para fazer essa prova, porque realmente vale muito a pena. O pessoal da Ultra Trail Eventos, eles sabem fazer provas, e você pode colocar na sua agenda que não tem errado, tá? A terceira organização que eu queria colocar aqui para vocês, ela é bem famosa em relação à dificuldade. É a KTR. Agora ela está fazendo a Ultra da Canastra, que é na Serra da Canastra, que são 3 dias também. O segundo dia também é uma Ultra, são 50 km, e promete ser uma baita prova. É outra que estava na minha lista para esse ano, mas não aconteceu. E vai para o ano que vem também. Eu adoro, como eu já falei, eu adoro provas em etapas, justamente por essa conexão entre as pessoas. Você pode fazer uma estratégia de prova mais interessante. Você pode correr forte no primeiro dia, com o risco de você quebrar, mas você já pode chegar lá para os outros dias um pouco mais na frente de todo mundo, ou você pode segurar para você chegar no segundo dia, que é mais longo, você correr mais forte e ver o que vai sobrar no terceiro, ou não, você se economiza nos 2 primeiros e vai para o terceiro com tudo. Enfim, dá para você fazer muita estratégia de prova
estudar muito os seus concorrentes, é muito legal. E além do que eu já falei, né? Aquela interação de poder comer junto com todo mundo, de estar ali todo mundo junto, é uma vivência assim ímpar, é incrível, vale muito, muito a pena participar de provas assim. E a KTR veio também nessa linha e eles estão super certos, porque é realmente um nicho que não tem errado, cara. É muito legal participar de provas de multietapas. A outra prova que eu queria falar, a quarta que eu queria falar, já é para você que já teve experiências com provas de multietapas, que já teve experiências com provas de ultra trail e, cara, você não pode ter medo de calor e umidade. Você tem que enfrentar mesmo. Estou falando da Ultra Trail Amazônica, que é uma prova que eu também já conversei com o James, que é o organizador. É no meio da floresta, cara. Você vai dormir em oca, você vai dormir em rede, você vai comer a comida regional deles lá. Então, velho, é assim, primeiro dia 45, segundo dia 100 e o terceiro 110, tá? Então a prova já larga lá às 5 horas da manhã, para você não pegar a noite, porque a parte noturna é o horário assim dos bichos se alimentarem, então não é muito legal correr de noite. Então até por isso eu sempre digo, façam as provas, se inscrevam com responsabilidade para você terminar com dignidade. Não fica pensando muito em corte não, se inscreve em prova que você tem condição de fazer sem pensar em corte, que essa é a melhor forma de você aproveitar bem uma prova, tá bom? Então falei aqui do Desafio das Serras, falei da Odisseia, falei da KTR e falei da Ultra Trail Amazônica. São as 4 provas que tem aqui no Brasil de multi-etapas que valem a pena de você colocar na sua agenda para você participar em 2021. Eu não tenho aqui as datas certas das provas, mas isso daí vai ser amplamente divulgado pela revista Trail Running, pelas próprias organizações, então vocês fiquem ligados, tá bom? Agora 2 provas internacionais que eu queria falar que são de multi-etapas. A primeira, todo mundo conhece, é o Cruce de Los Andes. Nunca participei, então não sei se eu teria ânimo de ir em dezembro correr uma prova de 3 dias lá no Chile ou na Argentina, depende de cada ano. Mas vale muito a pena, a galera adora o El Cruce de Los Andes. Muitos brasileiros vão lá, já tivemos brasileiros campeões, tivemos a dupla do Celinho e do Fabrício, tivemos o Hernani também, foi o primeiro campeão brasileiro, e vários outros atletas brasileiros que já chegaram lá no pódio e fizeram muito bonito. E a minha prova de etapas dos meus olhos, assim, que mais me encanta, que eu mais gosto entre todas elas, é uma que acontece em Portugal. Vocês já devem ter ouvido eu falar dela aqui muito. É Peneda Gerês Trail Adventure, acontece lá em Portugal, no Parque Nacional Peneda Gerês, organização do meu amigo Carlos Sá. Também tem um podcast nosso e também no YouTube, conversando com o Carlos Sá, que é um dos maiores ultramaratonistas de toda a história. Ele é um atleta português. Entrem lá e conheçam um pouco da história de Carlos Sá. E Peneda Gerês é uma prova de multi-etapas. Eu participei 3 anos seguidos. Eu já participei em 2016 foram 8 dias, 2017 e 2018 foram 7 dias e agora são 5 dias. Então, galera, é muito mais intenso do que todas essas de 3 dias e de 2 dias. Então, se você quer mesmo viver uma experiência engrandecedora, onde você vai conhecer gente do mundo inteiro, vai ter oportunidade de correr em lugares, cara, parece estar em outro mundo, porque as vilas portuguesas no Parque Nacional de Peneda Gerês, elas não evoluíram, elas são como eram há 1000 anos atrás, sabe? É uma viagem no tempo, parece que você entrou em Nárnia, é muito louco, vale muito a pena. De todas, assim, de experiência, Peneda Gerês não tem nada que se compare, é a minha prova dos olhos mesmo, assim, a minha queridinha em provas de etapa é Peneda Gerês. Eu amo Portugal, então é fácil escolher lá, tá bom? Tem outras provas de multi-etapas? Tem a Marathon des Sables, tem a Everest Trail Race lá no Nepal. Então, assim, tem muitas provas de multi-days que você pode participar. Tem mais algumas aí, eu não vou lembrar agora o nome de todas. Se vocês tiverem curiosidades para conhecer as provas de multi-etapas pelo mundo, me manda mensagem aqui que eu posso ajudar vocês.
Falei das 4 principais aqui no Brasil, falei de algumas internacionais e agora está com você, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.